Sabe quando a gente encontra uma caixa de cartas antigas, assim guardadas, elas podem ser muito mais do que simples registros. Às vezes são janelas para a alma de alguém, sabe? Cheias de drama, de conflito, de uma vulnerabilidade que até assusta um pouco. Hoje a gente vai abrir uma correspondência exatamente assim. A segunda epístola aos Coríntios. E pelo que a gente estudou, essa não é uma carta qualquer. Ela é descrita como a mais pessoal, a mais crua e talvez a mais reveladora de todas as cartas do apóstolo Paulo. Com certeza. Quem espera encontrar aqui, sei lá, um tratado teológico calmo, todo organizadinho, vai ter uma surpresa. Esse texto pulsa com emoção. Nossa missão hoje é mergulhar na história por trás das palavras, sabe? No conflito que quase destruiu uma relação e na montanha-russa emocional que gerou essa carta. O objetivo não é só entender o que ela diz, mas por que foi escrita com um tom tão intenso e, honestamente, tão humano. Certo, então vamos desvendar isso. Para começar, a relação do Paulo com a igreja de Corinto não era nada simples, né? Ele fundou a comunidade, passou 1 ano e meio lá, mas depois que foi embora, a coisa meio que desandou. Esta carta, então, não é um "Oi, como estão?", é o clímax de uma crise. Exatamente. E para entender a carta, a gente precisa entender a cronologia dessa crise. É como, sei lá, assistir ao último episódio de uma série sem ter visto os anteriores. Você fica perdido. Tudo começa um tempo depois de Paulo ter fundado a igreja. De Éfeso, ele escreve a primeira carta que a gente conhece, 1 Coríntios, tentando apagar vários incêndios. Problemas de moralidade, divisões, essas coisas. Isso, problemas de moralidade, divisões internas, questões de doutrina. E funcionou? Ou foi tipo jogar gasolina no fogo? Aparentemente não resolveu tudo. Pelo contrário, as coisas escalaram. O ponto de virada foi a chegada de um grupo de opositores em Corinto. Nos textos, eles são chamados de superapóstolos ou falsos apóstolos. E eles não chegaram para ajudar, né? Chegaram para tomar o lugar de Paulo, E como eles fizeram isso? lançando uma campanha de difamação. Precisamente, eles iniciaram um ataque sistemático à autoridade e à pessoa de Paulo. Diziam que a aparência dele era fraca, que ele não sabia falar bem em público, que ele não era um apóstolo de verdade como os de Jerusalém, e talvez o mais grave, o acusavam de ser inconstante, sabe? De dizer uma coisa e fazer outra, porque ele tinha prometido visitá-los e mudou de planos. Basicamente pintaram um quadro de um líder fraco, pouco confiável e ilegítimo. Entendi. Estavam destruindo a reputação dele para tomar o controle. E qual foi a reação de Paulo a isso? Ele não podia simplesmente ignorar. Não podia. Então ele fez o que o material descreve como uma visita dolorosa. Ele foi até Corinto para resolver a situação pessoalmente, mas a visita foi um desastre. Foi tensa, humilhante. Aparentemente a igreja não o defendeu diante de um ofensor principal e Paulo saiu de lá arrasado, com o coração partido mesmo. Espera, ele vai até lá, é humilhado publicamente pela comunidade que ele mesmo fundou, e a reação dele é o quê? Desistir? É aí que a história fica ainda mais intensa. Ele não desiste. De volta a Éfeso, ferido, abalado, ele toma uma decisão arriscada. Ele escreve uma outra carta. Essa carta ficou conhecida como a Carta Severa. É descrita como um texto duríssimo, escrito com muitas lágrimas, confrontando a igreja pela sua passividade e exigindo que tomassem uma atitude. Essa carta específica se perdeu. A gente não a tem hoje. Nossa, isso me parece uma aposta muito alta. Ele não correu o risco de perder a igreja para sempre com essa atitude, de afastá-los de vez? O risco era imensa. E ele sabia disso. Por isso, ele envia a carta por meio do seu colega de confiança, Tito, e fica numa agonia terrível esperando pela resposta. A ansiedade era tanta, mas tanta, que ele não conseguiu ficar parado em Éfeso. Ele vai para Troade, um porto, esperando encontrar Tito no caminho de volta. Mas o Tito não aparece. Que agonia! É uma imagem muito humana. Não é o grande apóstolo na sua torre de marfim, né? É só um homem desesperado por notícias, com medo de que o relacionamento mais importante dele tenha se rompido para sempre. Perfeitamente.
A preocupação o consome a tal ponto que ele atravessa o mar e vai para Macedônia, no norte da Grécia, ainda procurando por Tito. E é lá, nesse estado de profunda aflição, que ele finalmente o encontra. E aqui é onde tudo muda. A notícia que o Tito traz é o gatilho para a carta que a gente está analisando. Exatamente. Tito chega com notícias incríveis. A carta severa não só funcionou, como provocou uma reviravolta completa. A maioria esmagadora da igreja se arrependeu profundamente, ficou indignada com o que aconteceu, puniu o ofensor e reafirmou com veemência seu amor e sua lealdade a Paulo. O alívio que ele sentiu deve ter sido avassalador. E é nesse turbilhão de emoções, alívio, alegria, gratidão, mas também a consciência de que uma minoria ainda resistia, que nasce a segunda carta aos Coríntios. Ele a escreve ali mesmo, na Macedônia. Uau, que pano de fundo! Então a carta é uma mistura de ufa, fizemos as pazes, com mas ainda temos um problema para resolver. E, em meio a toda essa emoção, quais são as grandes ideias que ele quer comunicar? Como ele usa essa crise para ensinar algo maior? O que é fascinante é que, forçado a se defender, Paulo acaba construindo uma das mais profundas reflexões sobre liderança e poder de todos os seus escritos. A carta é, em essência, uma apologia, uma defesa do seu ministério. Mas o jeito que ele se defende é que é revolucionário. Como assim? Porque os oponentes dele chegam com um currículo impecável. Cartas de recomendação, uma retórica poderosa. Paulo chega e apresenta o quê? Suas falhas. Seus piores momentos. Isso parece uma péssima estratégia de marketing pessoal. Pois é. E é exatamente isso que ele faz. Ele vira a lógica do poder de cabeça para baixo. Os superapóstolos se vangloriavam de suas forças, de suas credenciais. Paulo se gloria de suas fraquezas. Ele diz basicamente, vocês querem minhas credenciais? Aqui estão elas. E então ele lista prisões, açoites, naufrágios, noites sem dormir, perigos. Ele argumenta que o sofrimento não é um sinal de fracasso ou da desaprovação de Deus, mas sim a marca de um ministério autêntico. É na fraqueza humana que o poder de Deus se torna mais visível. Ele está dizendo, minhas cicatrizes são meu diploma. Enquanto os outros mostram troféus, ele mostra as feridas de batalha. É a imagem perfeita. E a partir dessa ideia ele desenvolve um dos temas centrais da carta, o ministério da reconciliação. Ele usa a reconciliação que acabou de acontecer com os coríntios como um trampolim para falar de algo muito maior. Faz sentido. A paz que ele conseguiu restaurar com eles é tipo um microcosmo da paz que ele prega entre Deus e a humanidade. Exato. Ele argumenta que o propósito final do seu trabalho e de toda a fé cristã é esse: reconciliar um mundo quebrado com Deus. A dor pessoal que ele sentiu com o rompimento e a alegria da reconciliação deram a ele uma linguagem muito visceral para falar sobre esse tema universal. E no meio de todo esse drama teológico e pessoal, ele ainda arranja tempo para falar de um assunto bem terreno, uma campanha de arrecadação de fundos. Sim, e não é um assunto menor, não. Os capítulos 8 e 9 são inteiramente dedicados a uma grande coleta que ele estava organizando entre as igrejas gentílicas, como a de Corinto, para ajudar os cristãos pobres e famintos de Jerusalém. Para Paulo, isso era mais do que caridade. Tinha um significado simbólico, imagino. Um significado gigantesco. Era uma demonstração prática da unidade da igreja. Lembre-se, havia uma grande tensão entre os cristãos de origem judaica, em Jerusalém, e os novos cristãos de origem gentílica. Essa oferta era uma ponte, um sinal visível de que eles eram parte da mesma família, quebrando barreiras étnicas e culturais. A generosidade para ele era a reconciliação na prática. É impressionante. Me faz pensar num líder de uma organização hoje. É como se ele tivesse que escrever um único e-mail para a empresa inteira onde ele precisa, primeiro, se defender de executivos rivais que estão tentando um golpe. Segundo, compartilhar as próprias lutas e vulnerabilidades para provar que é um líder autêntico. Terceiro, celebrar a resolução de um conflito interno que quase rachou a equipe. E quarto, ainda por cima, convencer todo mundo a doar para uma grande causa social. Tudo numa única comunicação. A analogia é ótima porque captura a complexidade e a urgência da carta. Ela é pessoal, teológica, pastoral e administrativa, tudo ao mesmo tempo. E essa mistura toda é que me intriga.
porque ao ler a carta você sente essa mudança. A gente passa de um abraço de reconciliação, de um tom super caloroso nos primeiros capítulos, para de repente, no capítulo 10, um tom que parece uma briga. É duro, sarcástico, defensivo. É como se o humor dele mudasse drasticamente no meio do e-mail. O que está acontecendo ali? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E ela nos leva a um dos maiores debates acadêmicos sobre esta carta. A mudança é tão abrupta que os estudiosos se perguntam há séculos se o que temos em mãos é realmente um único documento. Essencialmente, há duas grandes teorias. Certo. Qual a primeira? A de que não é uma carta só. Os pesquisadores acreditam que 2 Coríntios, como a conhecemos, é na verdade uma colagem. Um editor posterior teria juntado 2 ou mais cartas de Paulo. Nessa visão, os capítulos 10 a 13, com aquele tom áspero e combativo, seriam na verdade um pedaço daquela carta severa perdida a que ele escreveu com muitas lágrimas. Ah, isso explicaria tudo. Seria como se alguém pegasse a carta de reconciliação, que é toda a paz e amor, e grampeasse no final um trecho da carta furiosa que ele tinha escrito antes do problema ser resolvido? A mudança de tom faria todo sentido. Pois é, essa teoria é muito atraente porque resolve o quebra-cabeça da mudança de humor de forma bem elegante. O editor, talvez querendo preservar todos os escritos de Paulo que encontrou, simplesmente os uniu, sem se preocupar tanto com a fluidez emocional. Mas existe outra possibilidade, certo? A de que a carta foi escrita assim de propósito. Sim, essa é a teoria da carta unificada. Outros estudiosos defendem que a carta é uma unidade coesa, escrita de uma só vez. Para eles, a mudança de tom não vem de uma edição posterior, mas de uma mudança de foco do próprio Paulo dentro da mesma carta. Uma mudança de foco, como assim? A ideia é que nos capítulos 1 a 9, Paulo está falando com a maioria da igreja, aqueles que se arrependeram e o apoiaram. O tom é de alívio de um pastor celebrando com seu rebanho. Mas a partir do capítulo 10, ele vira sua atenção. Ele para de falar com a maioria e se dirige diretamente à minoria rebelde que ainda o desafiava e aos superapóstolos que ainda estavam lá. Ah, então é como se ele dissesse, ok, pessoal que está do meu lado, obrigado, estamos em paz, amo vocês, agora, vocês aí no fundo que continuam causando problemas, preciso ter uma palavrinha. Precisamente. O público imediato daquela sessão muda e o tom muda junto. Ele passa do abraço pastoral para a confrontação direta. De acordo com essa teoria, a carta não é uma colagem, mas uma obra retórica complexa, onde Paulo lida com os diferentes grupos dentro da comunidade em seções distintas da mesma correspondência. Que fascinante! O fato de não termos uma resposta definitiva torna a leitura ainda mais instigante. Não é só sobre decifrar a mensagem, é sobre investigar a própria natureza do documento. É quase um trabalho de detetive literário. E ambas as teorias têm argumentos fortes. Mas o importante é que, independentemente de qual seja a correta, as duas confirmam a tensão real que existia em Corinto e a complexidade emocional e retórica com que Paulo teve que lidar. Bem, resumindo nossa conversa, fica claro que a Segunda aos Coríntios é muito mais do que um texto antigo. É um documento autobiográfico vibrante, um diário de crise nascido de um conflito profundo e de uma reconciliação emocionante. Nos dá uma janela rara para a vulnerabilidade, a paixão e a resiliência de uma das figuras mais importantes da história. E no processo de se defender, ele nos deixa com essa redefinição radical de liderança. Ele vira do avesso a noção de que a autoridade vem de força, de carisma, de credenciais. Ele a ancora na fraqueza, na disposição de sofrer pelo bem dos outros e de depender de um poder maior que o seu. Uma visão de liderança que é totalmente contracultural, tanto na Roma antiga quanto do mundo corporativo de hoje. Sem dúvida. E isso nos deixa com um pensamento final. A espinha dorsal da defesa de Paulo é essa ideia paradoxal de que o poder de Deus se manifesta plenamente na fraqueza humana. Isso levanta uma questão importante para a gente refletir. De que forma essa ideia de que a verdadeira força e autoridade podem se revelar não apesar, mas através da nossa vulnerabilidade, das nossas falhas e das nossas cicatrizes, desafia as nossas noções modernas de sucesso, de poder e de liderança, seja na vida profissional, pessoal ou até espiritual.